e formosura estão diante de ti no teu santuário. E nós estamos no teu santuário. E que aqui possamos encontrar essa formosura que vem dos céus. Em nome de Jesus que pedimos. Amém. O texto que nós queremos refletir hoje é de Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, os versículos de 1 a 11. Mateus 4, de 1 a 11 diz: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo, e lhe disse: Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois, o diabo o levou a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E ele lhe disse: Tudo isto te dareis se te prostrares e me adorares. Então Jesus disse: Retira-te, Satanás, porque está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então o diabo o deixou, e anjos vieram e o serviram. O texto aqui, na verdade, ele mostra que Jesus está saindo de um jejum de 40 dias e 40 noites. Eu não sei quem está aqui presente ou em casa que está acompanhando, já que o som agora está normalizado. Vocês já fizeram um jejum de 40 dias? Já é difícil fazer jejum de 8 horas para fazer um exame. Imagina 40 dias. E não só 40 dias, 40 dias e 40 noites. Assim o texto nos mostra. O Jesus, ele é tentado ou testado, depende da versão bíblica, assim aparece, para satisfazer agora os desejos de Satanás. Satanás queria mostrar os desejos, exibir poder e como ele era reconhecido como poderoso. E pode ver, cada vez que Satanás tenta Jesus a ceder em alguma coisa que é bem humana, bem mundana, Jesus o silencia citando um texto da Bíblia. Jesus, ele está muito mais querendo satisfazer a Deus do que a si mesmo na carne ou ao inimigo. Para permanecer firme na fé e na verdade, ele se orientava pela palavra de Deus. Pense comigo agora. Na vida, nós podemos passar por muitos desertos e selvas, e que podem ser campos de prova aonde nós vamos crescer na nossa caminhada de fé. Deserto não é um lugar muito fácil. Talvez a maioria aqui só viu o deserto pela televisão. Deserto ele é interessante. O clima durante o dia é quente, seco, passa dos 40 graus, e à noite ele fica extremamente frio. Pode ter menos 5, menos 10 graus. No próprio deserto. Lugar onde durante um dia um calor de rachar e à noite fica frio. Selva. Selva também é um lugar complicado, porque na selva você perde o campo de visão. Você não sabe onde está. Só olha para cima é a árvore. Você perde o senso de direção na selva. E na selva também, durante o dia é muito quente e à noite fica frio. E eu sei porque, como bom sulista, eu achava que Manaus, por ser Manaus quente durante o dia, que no meio da selva seria quente. Eu nunca passei tanto frio na minha vida quando eu fui no meio da selva amazônica, que nós tivemos um encontro. Eu não levei roupa manga longa, uma coisa assim. Passei frio, muito frio. Você já parou para pensar sobre deserto e sobre selva? Por que existe deserto? Por que existe selva?
É possível recuperar um deserto? É. Como é que a gente vai se encontrar na selva? Tem gente, na verdade, que tenta ser feliz e procura a vida em abundância. E é interessante, tem pessoas que conhecem essas duas realidades. A realidade do deserto, da selva, e a realidade da vida em abundância. Mas o interessante é que poucas pessoas conseguem interagir e tornar o mundo melhor nesse processo de deserto e selva e nesse processo de abundância e felicidade. As pessoas não conseguem trabalhar isso. Muitos desertos, falando agora deserto físico, real, aconteceram e existem por ação humana. Tente parar agora por um instante. Você viu a vida moderna como é uma selva hoje em dia? Olha ao nosso redor, apesar de toda a pandemia, é uma selva frenética. As pessoas andam rapidamente, algumas falando ao celular, olhando para o relógio, algumas correndo para pegar um Uber, um táxi, um ônibus, para não chegar atrasado no compromisso. Passa em frente desses lanchonetes ou restaurantes, apesar de estar um pouco limitado, que são chamados de fast food, que é bem rapidamente. Olha as pessoas lá engolindo o alimento sem olhar para o lado. Pode ver, pessoas estão lá engolindo. As igrejas hoje estão vazias e os bares estão cheios. Por que será? Porque é mais fácil beber para esquecer do que vir para a igreja para lembrar que a gente erra e falha. Não é assim? Como tem gente que diz, eu bebo para esquecer. Vai esquecer o quê? Vai esquecer sim que não pode dirigir. Vai esquecer que não pode ser violento. Isso esquece. Que bebe, vira violento, usa o carro, bate, mata alguém. Isso a pessoa esquece. Depois diz, eu não quis fazer isso. Se nós olharmos para o trânsito, hoje nós vamos provavelmente testemunhar pessoas fazendo o seguinte, comendo, tomando alguma coisa para saciar a fome, enquanto fala ao celular para poder chegar no trabalho. Por causa dessa selva do século 21, rápida, que exige de nós o ser rápido. Por isso nós estamos começando hoje, 4 domingos, nós queremos trabalhar o tema deserto e selva na vida. Deserto porque é uma região árida, selva porque nós perdemos a perspectiva, a lógica das coisas. Na selva nós perdemos isso, você não consegue se achar. Não adianta, vou olhar para o céu para tentar descobrir onde é que fica aí o sol e a lua para me localizar. No meio da selva você perde essa noção. E no deserto também. Nós queremos olhar a partir da experiência de Jesus, do povo de Israel, profeta Oséias e muitos outros. Eles andaram fora dessa rota normal da vida. Nós podemos dizer assim, eles estavam fora da curva da humanidade, ao irem para esses lugares assim de deserto. E era tão importante o deserto, foi tão importante, que os israelitas passaram lá 40 anos. Por que fugir, ficar sozinho e ser desafiado é transformador para o ser humano? Por que nós não conseguimos mais silenciar hoje em dia? O que há de tão especial em crescer fora dessa rota normal que está aí e sairmos um pouco da curva? Se usa muito para pessoas, ele é fora da curva. Mas por que nós somos fora da curva? O cristão deveria ser fora da curva. O que nós temos que aprender, na verdade, com essas nuvens de testemunha, como diz Hebreus, que no passado vieram antes de nós e que enfrentaram selvas e enfrentaram desertos. Como é que essas pessoas sobreviveram na sua caminhada para que nós hoje ainda ouvíssemos esse evangelho? Nessa jornada queremos começar com essa experiência conhecida, Mateus 4, que fala de Jesus. Porque as experiências de deserto e na selva moderna também obrigam a nós a termos raízes profundas, sabendo que dificuldade, sabendo que adversidade vai forçar a nossa fé a criar raízes profundas. Tem muita árvore que é linda, bonita, mas o primeiro vento tomba porque não tem raiz profunda. E assim também é na caminhada de fé. O deserto quer, na verdade, nos testar para termos raízes profundas.
Como o povo de Israel, por exemplo, que vagou no deserto 40 anos. José, preso num calabouço, vendido pelos irmãos. Como Jonas, na barriga daquela baleia. Tem momentos na nossa vida em que nós vamos ficar cara a cara com essa dura realidade do deserto e da selva. E nós somos desafiados a ficarmos firmes. Particularmente, eu acredito que deserto e selva são tempos sagrados que Deus usa para nos transformar. Não é lugar somente de choro, de dor. É lugar sagrado que Deus nos transforma. Deixar Deus nos conduzir no deserto e na selva da vida. Aí nós vamos realmente aprender a ver as dificuldades de forma diferente. A Bíblia, a palavra de Deus, tem muitas histórias de pessoas que se encontraram, tanto no deserto como na selva. Você diz, mas na Bíblia não tem selva. Você conhece de fato a Bíblia? Leia a história de Davi, ele se escondendo entre as árvores, que era uma selva enorme, porque dos perseguidores que queriam pegá-lo. Antes de virar uma região desértica, aquela região era uma região de selva, muita madeira tinha. Qual é a lição que nós podemos ler ou ver que aconteceu em outras pessoas? Que são lições gravadas no coração e na mente que nós temos que aprender também a olhar para nós a partir do deserto e da selva. Mateus 4 é uma história conhecida. Hoje as crianças foram apresentadas aqui para elas, essa história é contada. De que Jesus é tentado no deserto. Uma história muito conhecida. Algumas traduções dizem que Jesus foi tentado, outras traduções dizem que Jesus foi testado. Ao caminharmos por essa experiência de Jesus, eu espero que nós possamos entender o grande papel que a selva, o grande papel que o deserto pode desempenhar na tua e na minha vida. Vamos dar uma olhada no texto, nos versículos 1 e 2 de Mateus. Ali diz que Jesus foi conduzido ao deserto por quem? Quem é que levou Jesus para o deserto? Ele se perdeu? Pegou o GPS no caminho errado? Não, o texto diz que quem levou Jesus para o deserto foi o Espírito Santo. A terceira pessoa da Trindade levou o Filho de Deus para o deserto. Houve uma razão clara e específica para que Jesus se encontrasse naquele deserto. E também tinha um propósito, porque Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto. Ele estava lá, segundo o próprio texto diz, para ser tentado pelo diabo. Essa foi a razão, esse foi o motivo. Porque a condição do corpo de Jesus, 40 dias sem comer, ou o fato dele estar ali em jejum, todo o problema que ele estava enfrentando lá, isso era secundário. Porque ele foi levado pelo Espírito, não para passar fome, ele foi levado no deserto para ser tentado. Nós, como somos levados para os desertos e selvas da nossa vida, não é só para enfrentar problema, nós vamos ser testados, trabalhados e lapidados, porque Deus quer alguma coisa conosco. Não é só lá para passar fome, porque Deus quer moldar, trabalhar. A Bíblia mesmo diz que Jesus crescia em sabedoria, estatura e conhecimento. Lucas 2,52. Ele viveu no mundo que nós vivemos. Ele respirou o ar que nós respiramos. Jesus aprendeu experiências em situações aqui que ajudaram ele, do lado humano, a crescer nessas três áreas, né? Sabedoria, estatura e conhecimento. E isso foi importante também nesse momento que ele estava enfrentando lá no deserto. Como ele cresceu em sabedoria, estatura e conhecimento? Humanamente falando, ali ele agora foi testado. Algo estava acontecendo lá naquele deserto, de maneira física, Jesus estava presente lá, mas também de maneira simbólica, metafórica, que iria contribuir para a nossa vida. Propósito do deserto: algo maior a ganhar por meio da provação e da tentação que Jesus ele suportou. Ele tinha que confiar para onde o Espírito o estava conduzindo. Você já parou para ver na tua vida quantas coisas acontecem porque Deus quer te poupar de alguma coisa pior e aí Ele te leva por caminhos que você não entende?
A Tânia e eu estávamos pregando no congresso de jovens em São Bento. Na nossa frente, na mesa, na hora do almoço, sentou o meu colega. Nós trabalhamos junto em Florianópolis. Ele foi para a Alemanha, voltou para o Brasil. E lá ele perguntou: e aí, Luiz, quando é que você vai se transferir de Florianópolis, né? Você já está aí há um bom tempo, né? Como é que vai continuar? Ah, não, eu tenho ainda mais 2 anos, pelo menos, né, de atividade lá. Mas durante o encontro todo, lá se cantava uma música, como flecha que é lançada. Deus já estava dizendo lá naquele encontro, através do meu colega, ou através das músicas, vai acontecer uma mudança na tua vida. E olha, mudanças não são fáceis, porque mudança significa sair do teu lugar seguro e ir para um lugar onde você não imaginava. Confiar, ele teve que confiar, né? Porque Deus também vai nos levar para onde Ele quer, e Ele vai nos conduzir do jeito que Ele quer e da maneira que Ele quer. Eu sei que a maioria aqui tem acesso, quem está acompanhando em casa também tem acesso hoje à internet. Põe lá no Google, pesquisa, as palavras, por exemplo, dificuldade, caráter e natureza humana. Essas 3 palavras. Você vai se espantar com o número de sites que falam a respeito das dificuldades, do caráter e da natureza humana. Ali mostra que as adversidades e os tempos difíceis que as pessoas passam revelam quem a pessoa é. Quer conhecer alguém? Assim sempre o meu pai disse, e eu aprendi de outras pessoas. Quer conhecer quem é a pessoa? Dê a ela cargo de chefia, de liderança. Aí você vai ver um cordeirinho que vira leão. Alguém amigo que só manda. Tem alguma coisa nas dificuldades, nas adversidades, nos desertos ou nas selvas, que baixam a nossa defesa e acaba revelando algo que tem dentro de nós. Porque agora, se vocês olharem para a pandemia está revelando o que tem de melhor do ser humano, mas também o que tem de pior do ser humano. Como tem pessoas que mantêm a aparência de que tudo está bem, e essa é uma das primeiras reações humanas quando nós passamos por momentos difíceis. É aquela máscara de que tudo está bem. E esses são momentos que nós começamos de repente a ver respostas que as pessoas dão às adversidades. E a resposta que alguém pode nos dar, pode ser uma janela, uma solução que nós não estamos vendo. Por isso mesmo, não é de surpreender. Quantas vezes Jesus foi testado ou tentado aqui, conforme esse texto? 3 vezes. 3 vezes. E se você vê, né, Jesus ele é testado 3 vezes, e a resposta de Jesus se baseia na Escritura. E na Escritura ele encontra consolo, na Escritura ele encontra conforto, na Escritura ele encontra coragem para lutar contra as mentiras do inimigo. Jesus se volta para a verdadeira natureza dele. E qual é a verdadeira natureza de Jesus? Submeter-se à vontade de Deus, conhecendo a palavra do Pai. Dá uma lida ali nos versículos 3 a 10, se você tem na tua Bíblia. Esses versículos são familiares para nós, essa história é conhecida. Talvez algumas coisas aparecem que nós não devemos perder de vista. Coisas bem simples, 2, que o texto diz. Uma, Jesus, o Filho encarnado de Deus, ele foi tentado como nós. Dá uma lida lá em Gênesis, quando Deus fala com Caim. Deus diz para Caim: Caim, Caim, cuidado, o pecado jaz à tua porta. Você tem que dominar o pecado. Né? O pecado parece igual ao gambá. O gambá, se você tirar uma pedra no bichinho, o que ele faz? Ele fica lá, se finge de morto. Né? Se cutuca, ele está lá. Agora, você sai, virou as costas, 10 segundos depois, senhor, cadê o gambá morto? Sumiu. Assim é o pecado. É igual um gambá morto. Se finge, mas ele simplesmente está lá. Primeira coisa, né? Jesus foi tentado como nós. Segunda, diante das tentações, Jesus ele dá o exemplo claro de como nós podemos vencer as dificuldades, os desertos e as selvas, recorrendo à Bíblia, à palavra de Deus, à Escritura. É ela quem vai orientar.
Jesus mostra como nós devemos usar as Escrituras em tempos de luta e dificuldade, porque não há maior encorajamento, não há maior ferramenta ou arma do que a palavra viva de Deus. Claro que significa que nós temos que aprender então essa palavra. Como é que eu vou aprender? Lendo. Dá uma lida lá no Salmo 119, versículo 11. Esse versículo devia ser um desses que a gente deveria gravar. Lá diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Interessante. Pergunto, como é que eu vou esconder a Bíblia dentro do meu coração? Vou fazer uma tatuagem aqui do lado onde está meu coração, escrito bem grande em cima, esse Salmo, 119, 11, escondi a tua palavra para não pecar contra ti. A Bíblia está dizendo que a palavra de Deus, ele ajuda a nós lutarmos em meio às dificuldades. Em momentos de crise, podemos ter reações das mais diversas. À medida que a adrenalina aumenta, porque quando a gente passa por dificuldade, a adrenalina aumenta. Vocês podem ver, quando nós temos muita adrenalina no corpo, nós perdemos a capacidade e a sensibilidade fina, motora, para realizar tarefas simples. Por isso, vamos dizer assim, desportistas de alta competição, esses que de fato competem em alto nível, eles precisam treinar para trabalhar com as dificuldades, no meio dessa adrenalina que eles enfrentam. Eles precisam treinar isso, a ter uma reação em meio àquela adrenalina, conforme o esporte vai exigindo, porque se eles não conseguirem controlar isso, eles não vão conseguir os seus objetivos. Assim também deve ser o uso da Bíblia. Devemos aprender a usar a Escritura, temos que aprender a memorizar a Escritura em casa, no trabalho, aonde for, para que ela transforme a nossa vida. Temos que aprender a desenvolver o hábito de abandonar o erro e a falha, e clamar para que Deus nos dê a sabedoria. Isso nos leva a sermos novas criaturas em Cristo Jesus. Porque ao enfrentarmos uma experiência de deserto, que nós possamos recorrer às Escrituras, olhar para a Bíblia, ver o que a Bíblia diz. Quando nós estamos sobrecarregados com a vida, olhar para as Escrituras e dizer: Senhor, me ajude. Quantos versículos você sabe de cor e salteado, como se diz? Se eu perguntar assim para vocês, os confirmandos, eles normalmente decoram um só, que é bem simples, está nos Evangelhos. Eles veem que aquele versículo, Jesus chorou. Se você pegar os testes que alguma gente faz com os confirmandos, escreva um versículo de cor, eles escrevem lá, Jesus chorou, do Evangelho de João. Mas pelo menos alguns textos a gente teria que saber. Salmo 23:1 pelo menos, O Senhor é meu pastor, nada me faltará. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Salmo 1, bem-aventurado aqueles que, aquele que não senta na roda dos escarnecedores, o seu prazer está na lei de Deus, medita dia e noite. Tem que saber alguns textos assim. Gênesis 1 tem que saber que a terra era sem forma e vazia. Eu preciso saber, que texto fala para a minha vida? Ou as últimas meditações e pregações, o que isso falou para a minha vida? Conhecer a palavra de Deus é a chave, porque Satanás, ele conhece a Bíblia. Só que ele pega a Bíblia, assim como está, e ele torce a Bíblia. A história de Jesus aqui é bem clara, porque ele citou com Jesus o Salmo 91. Se você não está atento aos que ele escreveu lá no Salmo 91, o que Deus pediu para escrever no Salmo 91, com o que Satanás está dizendo aqui, você vai dizer, mas Satanás citou a palavra, a Bíblia de maneira certa. Não, ele citou de maneira errada o texto da Bíblia. E tem muita gente querendo hoje nos ensinar coisas como se fosse certa, que na verdade são erradas. Muita coisa que está por aí. A chave é, eu preciso conhecer. Ele cita de maneira errada alguns versículos do Salmo 91. E percebendo isso, Jesus corrige o uso desses versículos. Por quê? Porque Jesus conhece a Bíblia. Jesus tem a Bíblia no coração. Jesus faz das Escrituras a primeira resposta
e não o último recurso. Tem diferença. Jesus usa a Bíblia como primeira resposta e não como último recurso. Porque lá no Salmo 91 não diz que se você se atirar precipício abaixo, Deus vai mandar anjos para te socorrer. Essa é a proposta de Satanás. Atira-te daqui. E aí os anjos vão te socorrer. O Salmo 91 diz, naquelas eventualidades da vida, nas dificuldades da vida, se você encontrar uma pedra que vai te fazer tropeçar, que é um problemão que tem diante de ti, ali Deus vai te segurar. Olha só como ele distorceu a Bíblia. No final do texto aqui de Mateus 4, nessa ida ao deserto e a volta, Jesus, ele está triunfante. O versículo 11 diz que o diabo o deixou. E é interessante que o diabo sai, aí diz que anjos vieram e o serviram, o acompanharam. Ninguém sabe exatamente o que os anjos foram fazer ali, se levaram comida, se foram dar força, se foram dizer, Jesus, está vencido o inimigo. A gente não sabe. Agora, a presença de Deus, também através de anjos, é algo que acompanha toda a humanidade. É Deus procurando, Deus cuidando das pessoas que Ele ama. Tem algumas referências nos Salmos, eu só vou usar os Salmos aqui, que fala desse cuidado. Por exemplo, o Salmo 121, versículo 3 diz que Deus não vai deixar o teu pé escorregar, aquele que zela por ti não dorme. O que deve dar grande conforto para nós, justamente isso. O Criador de todas as coisas do mundo, o Criador do cosmos, o Criador de cada um de nós, seres humanos, Ele não faz pausa no vigiar, Ele não faz pausa no zelar, Ele não faz pausa no cuidar da sua criação. Ele está lá sempre cuidando. Por isso Ele diz que Ele não vai deixar o pé escorregar. Eu penso em outro exemplo de Jesus, quando ele estava lá no jardim do Getsemane, naquela noite anterior à sua morte, se preparando mentalmente para morrer em sacrifício pela humanidade. Ele clama ao Pai e pergunta, se não tem uma outra, Deus, não tem uma outra maneira, passa de mim esse cálice, a luta aqui está difícil, o deserto está pesado, a selva faz com que eu não veja mais nada diante de mim. E naquele momento de angústia, Jesus suando ali, diz, sangue, cheio de aflição, aparece um anjo para confortá-lo e fortalecê-lo, diz Lucas 22, 43. Talvez você leu esse texto N vezes e nunca parou para ver esse versículo. Sabe por quê? Porque esse texto parece que está meio escondido naquela narrativa intensa do sofrimento de Jesus. Nós olhamos para o sofrimento, para a dor e esquecemos de olhar o conforto que está ali do ladinho. Nós lembramos dessa história. Eu te garanto que se eu tivesse perguntado para vocês essa história, vocês iam dizer, naquela noite Jesus chorou, clamou, pediu, passa de mim esse cálice, suou sangue. Você não iria se dar conta que lá Deus enviou um anjo para confortar. Você já se deu conta que Deus está te enviando anjos na tua vida para confortar nos momentos que você sua no meio dos desertos e das selvas? De dor e de angústia? Ali diz, um anjo apareceu. Deus, Ele cuida e atende a todos nós, assim como fez ao próprio Filho. Indo mais adiante, o próprio Paulo diz lá em 1 Coríntios 10, 13, que não veio para nós tentação que não fosse comum aos homens. E lá diz, Deus é fiel e Ele não vai permitir que vocês suportem além daquilo que é o possível. Quem é igual uma carreta vai aguentar peso de uma carreta. Quem é um fusquinha vai aguentar peso de um fusquinha. Quem é igual um casinho, aquele carro pequeno, vai ser igual a um carro. Mas tem gente que é tipo bitrem, aguenta muito mais. E por isso que o texto diz, não vai permitir que a pessoa seja tentado além daquilo que pode suportar. Tem pessoas que com uma dor de dente está desmaiando. Tem gente que tem um monte da mão, está toda machucada, pisada, e está lá acordada. Ela tem uma diferença no suportar as dificuldades. Assim também é o ser humano. Deus, Ele não vai permitir que você seja tentado além daquilo que pode suportar.
O Espírito Santo vem nos fortalecer. Ele nos ajuda a enfrentar as adversidades, o sofrimento e a tentação. Podemos vencer? Sabe por quê? Jesus venceu. Eu sei que muitos enfrentam dificuldade. Talvez você esteja sofrendo e fazendo aquela pergunta: quanto tempo isso vai durar? Quanto tempo? Ah, Senhor, eu não aguento mais. Não aguento mais. Eu lembro de uma família lá de Rio do Sul, onde se falou que nós temos que orar por dificuldades. E a Tânia, na escola dominical, numa dessas lições, vamos dizer assim, ela falou sobre o Francisco de Assis, que a mãe dele orou por 25 anos, para que aquele jovem mudasse a vida. 25 anos orando pelo filho. Aí no final, uma criança procurou a Tânia e disse assim: então só falta mais 10 anos de oração, nós estamos orando pelo pai há 15 anos. Só mais 10 anos, para o pai se transformar. Você já se deu conta que o deserto e a selva são lugares perigosos? Mas aqui também o deserto e a selva pode ser um espaço sagrado? Pode ser, se você vê que Deus está usando esse espaço. Porque é um lugar preparado por Deus, onde Ele leva o seu povo, onde Ele encontra o seu povo, e onde Ele faz a fé desse povo crescer. É na selva e no deserto. Lembra? Deus leva o povo para o deserto, que é cada um de nós. Ele encontra a nós lá nos desertos e nas selvas, e Ele faz com que ali nós aprendamos a crescer na verdade e na vontade dEle. O deserto e a selva são lugares difíceis. Eu nunca passei pela experiência de deserto. De selva, sim. A Tânia também. Não é fácil na selva. Você realmente não vê nada. Às vezes, deserto e selva são lugares dolorosos e outras vezes são lugares insuportáveis. Mas você pode ter certeza, Deus está comigo. Deus está contigo. Esteve com Israel, esteve com Jesus, esteve com João na ilha de Patmos ao escrever o livro de Apocalipse, esteve com Paulo de perseguidor para ser perseguido. Ele está contigo porque o deserto e a selva são na verdade para lapidar a nossa caminhada de fé e nos tornar muito mais fortes. Eu estou vendo aqui fora umas árvores que nós plantamos aqui no nosso jardim, quando teve aquele vento forte, o ano passado foi muito forte, que arrancou várias árvores. Teve duas que mexeu sim a estrutura delas, quase arrancou. Por causa desse vento forte, as raízes agora se espalharam e se afundaram. Se você vai tentar agora mexer naquela árvore, você não consegue. Elas só criaram essas raízes profundas, porque elas enfrentaram a adversidade. Permaneça firme na fé, acredite que Deus está contigo nos momentos de luta e de dor. Você crê nisso? Confia nisso? Vê como uma boa oportunidade de Deus trabalhar na tua vida? Para você ser como uma flecha lançada para acertar o alvo que Deus quer na tua vida? Você vai enfrentar muitos desertos e muitas selvas, muitas indecisões, muitos momentos onde você não vai poder ver nada, porque a selva é muito cerrada, fechada, mas Deus vai dizer assim: eu estou contigo, eu sou o teu norte, aquele que vai te orientar a achar socorro. Dias atrás um piloto não caiu na selva amazônica e ele não sabia que direção a ir. A selva é assim na vida, tem momentos que nós estamos igual a esse piloto, sem direção nenhuma. Deus diz: eu te dou direção. Mas usa a Bíblia, tenha ela no coração, esconda a Bíblia no coração, é a melhor bússola que tem para cada um de nós, é a bússola que vem dos céus. Pode crer, porque esse Deus realmente quer nos fortalecer e é Ele quem quer
guiar a todos nós. Que nós confiemos, que nós creiamos e que nós deixamos Jesus transformar a nossa vida, e que a exemplo de Davi, lá no Salmo 51, quando ele disse: tem misericórdia, Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, lava-me, para que eu seja uma nova criatura em Cristo Jesus. O mundo está precisando de pessoas que pensem e ajam assim como Jesus, a partir da vontade e do desejo de Deus. Que assim seja também na tua vida.